todos, eu sou a Gui Margutti. E esse é o segundo livro de uma conversa que eu iniciei com vocês no vídeo anterior, onde eu falava de tipos de leitores e eu sugeri duas leituras muito distintas, mas para tipos de leitores de um grau 2 ou leitores em processo. Lembrando que a área da educação adverte que todas essas nomenclaturas e códigos para definir tipos de leitores foi baseada em pesquisa científica elaborada unicamente, exclusivamente pela pessoa que vos fala. Então, se você quiser jogar tudo fora, tudo que eu falei até agora, pode jogar fora. Mas, porém, eu defini os leitores de uma forma ali, meio tabajara. E o segundo é esse daqui, O Café dos Anjos. E eu vou falar um pouquinho desse livro e como no primeiro vídeo eu vou te dar 5 motivos para ler esse livro. Eu estava assistindo a Elaíse do Entre Histórias e quando ela falou desse livro aqui já me chamou a atenção a capa. E aí eu fiquei atenta à história, que ela falou que era uma história muito, muito legal. E aí na hora que eu terminei de assistir ao vídeo dela eu já fiquei interessada e comprei esse livro. Acontece que ele ficou lá mais decorativo na minha estante da sala e eu acabei não lendo, mas teve a Vedatona e a proposta da Vedatona, 4 livros em uma semana, e como esse livro era pequenininho, eu acabei pegando e ai, que bom que eu li, porque é um livro muito legal. Mas eu vou parar de enrolar e vou falar por que você deve ler esse livro. Então esse livro aqui, ele vai contar a história da Chelsea, que é uma mulher que acabou de se separar do marido, e esse ex-marido é uma personalidade, tipo uma celebridade do futebol americano lá, mas ela está muito magoada com ele e ela acaba se separando dele. Eles também estão enfrentando problemas de dinheiro e ela vai morar num café, em cima de um café que é um café que ela herdou da mãe dela. E o plano dela é, tipo, tocar esse café que é embaixo da casa dela e cuidar dos 2 filhos e se reerguer. Acontece que numa época de cafés, de tantas cafeterias e de cafés tão modernos, numa época de tecnologia, de Facebook, de Instagram, de Snapchat, de tudo isso aí, né? Acontece que nessa época o café tá meio ultrapassado e ela vai ter que, tipo, ela vai enfrentar toda uma dificuldade para tentar se estabelecer ali comercialmente e também para tentar, tipo, tocar a vida como separada e como mãe, sozinha e todas essas coisas. Todo o cenário, toda a história, ela vai ser ambientada nesse Café dos Anjos. Então isso já é fantástico, porque a pessoa aqui que ama café, Coffee Book Lover amou e isso eu amei. Então eu tenho esse lado, que é esse cenário que é legal, mas acontece que essa história tem uma coisa assim muito mais legal, que é a Chelsea naquela dificuldade que ela tá tendo. Ela começa a pensar que Deus, que o universo se esqueceu dela. E daí que acontece toda a trama que... Ai, será que eu posso contar o que acontece? Porque será que é spoiler? Eu não vou falar nada mais sobre a história, ou talvez eu fale. Eu não sei se eu posso contar, mas daí acontece que o céu decide dar uma ajudinha pra ela, entendeu? E esse livro vai falar de fé, Deus se mostrando presente, assim, de uma forma muito legal e muito divertida. O primeiro motivo que eu vou falar já vai alegrar aí quem não gosta de ler livros religiosos, porque o primeiro motivo pra você ler esse livro é que ele é uma ficção. Então, mesmo que você não seja religioso, e mesmo ele falando de fé e ele falando que Deus deu uma ajudinha, você não vai se sentir lendo autoajuda. Então você pode ficar tranquilo que isso é uma ficção. Você não vai sentir que é um livro que tá apontando o dedo pra você. É um livro sobre fé, é um livro... Leia porque é uma ficção deliciosa. O motivo é porque o autor Max Lucado, que eu conheci agora, gente, eu não conhecia Max Lucado. Todo mundo conhece, eu não conhecia. Ele já vendeu mais de 120 milhões de livros. Então eu acho que um cara que já vendeu mais de 120 milhões de livros, ele merece ser conhecido, né? Então eu acho que vale a pena ler, pelo menos pra você conhecer. O quarto motivo que eu acho que você deve ler esse livro é que a história é muito bacana, a história é muito fluida. Para aqueles leitores mais críticos que eu falei lá do primeiro vídeo, porque eles vão dizer, os personagens não tinham muita profundidade. Realmente, os personagens não têm muita profundidade, você não consegue se envolver muito com a Chelsea ou mesmo com os outros personagens. Porém, eu acho que o objetivo aqui não era mostrar especificamente a história da Chelsea. Eu acho que a grande sacada do livro aqui é Deus agindo ali na forma que ele age, que é uma forma muito divertida. Eu achei muito legal, e depois que vocês lerem, comentem aí se vocês concordam com... E o quarto motivo para vocês lerem esse livro é porque ele tem humor, um humor delicioso, então ele tem um humor assim de Deus delicioso, e ele é um livro também surpreendente, ele não é um livro totalmente parado. Ele é um livro que tem surpresas, que você, tipo, tem ação, não é um livro parado, então eu achei bem bacana.
que ele tem humor, e o humor é tão fantástico que, por exemplo, tem um personagem ali da fantasia que é louco por Star Wars, então ele cita Star Wars bastante nesse livro, e eu achei fantásticas as referências com Star Wars, e quem gosta de Star Wars vai se pegar rindo alto quando vê que, tipo, algumas falas ali do livro, então eu achei muito fantástico o humor desse livro, eu gostei muito, não esperava isso de um livro com essa pegada meio sobre fé e tal, não esperava esse humor, então pra mim foi muito surpreendente, achei muito bacana. E o quinto e último motivo é que é um livro que te acrescenta, é um livro que só te faz bem, não tem nada nesse livro que vai dizer assim, ai, poxa, perdi tempo de ler esse livro, ai, que besta que eu li esse livro, ou esse livro me deixou mal. É um livro que só te acrescenta. Se você não assistiu o vídeo 1, assiste lá, dá joinha de amor, dá like, deixa comentários fofos aí, fale